Vamos iniciar aqui o nosso primeiro painel, né, que será a conjuntura do sistema financeiro e os retrospectos das negociações de outras categorias. Vou chamar aqui a nossa palestrante, Andréia Ferreira, supervisora técnica do DIEESE, Escritório Regional de Mato Grosso do Sul. Andréia Ferreira é economista formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com especializações em planejamento estratégico e gestão pública. É supervisora técnica do Escritório Regional do DIEESE, Mato Grosso do Sul, desde setembro de 2012. Desenvolve estudos técnicos e pesquisas para entidades sindicais de trabalhadores dos setores público e privado. E realiza assessoria em mesas de negociação para convenções coletivas de trabalhos ou acordos coletivos de trabalho, em plano de cargos e salários, entre outras demandas do movimento sindical. Trabalhou no Conselho Regional de Economia e no Sindicato dos Economistas, ambos de Mato Grosso do Sul. É um papel ingrato. Sábado de manhã, um dia tão bonito, já merendamos, ia ter que discutir conjuntura econômica após 2019. E por que é que eu fiz esse recorte? Porque ele vai fazer muito sentido, eu espero que faça muito sentido para vocês, como fez para mim, a gente entender, especialmente, o que aconteceu no nosso país a partir de 2019. Vamos, momento foto, posso continuar falando? Então, tá bom. Então, o que aconteceu no nosso país em 2019? Bolsonaro. Vocês lembram qual foi a primeira medida que ele tomou na presidência em 1º de janeiro de 2019? Vocês não lembram? Vocês estão dormindo? Eu não teria como esquecer nem que eu quisesse. Mas eu não esqueço especialmente porque foi uma medida que só recentemente foi revertida. O fim da política de valorização do salário mínimo. Apesar do governo, aquela época, se defender como um governo liberal, porque é muito difícil ser empresário neste país. Então, ele ia incentivar a economia. O que nós observamos, na verdade, foi exatamente o contrário. Um baixo nível de atividade econômica, que se refletiu justamente no aumento das taxas de desemprego. Aumentou consideravelmente as taxas de desemprego, e elas começaram a subir, na verdade, um pouco antes. Eu falo que a gente teve, nos filmes, falam que tem aquelas edições pré-alguma coisa, né? Ou quando você começa a assistir uma série, ele fala assim, nos capítulos anteriores, então os capítulos anteriores nós tivemos o Temer. E o Temer, ele teve o golpe, ele começou com a ponte. Eu vou falar de referências de desenho, porque sim, eu gosto, e porque tem umas coisas de economia muito boas em referências de desenho e de programas. E aí, sim, eu já passei dos 40. Vocês lembram da família Dinossauros? Vocês lembram, né? Lembra de um episódio da família Dinossauros que tinha que jogar a vozinha no poço de piche? Foi exatamente isso que o Temer começou a fazer. Ele pegou a dinossauro vozinha, que estava sobrevivendo, que a gente ficou apanhando desde 2014 com a reeleição de Dilma, e aí ele foi empurrando para o poço de piche, mas deu o nome de Ponte para o Futuro. Que futuro foi esse? Foi um futuro detestável. A partir de então, o nível de emprego chegou para casa dos 2 dígitos, alcançando 15% no período da pandemia. Aí eu sempre ouço dos fãs daquela pessoa que, porque o governo não foi bom porque não teve pandemia. Balela. A gente já estava vindo numa crise econômica que foi agravada e ela foi muito... ela se desenvolveu, em função de problemas políticos. E eu sempre gosto de destacar que um senador da República, que era o Aécio Neves, à época, ele subiu à tribuna
E ele falou que ele não ia deixar a Dilma governar, como ele não deixou a Dilma governar. Não é questão de você gostar ou não gostar do PT, gostar ou não gostar da Dilma. É um fato. Se vocês entrarem lá nos vídeos do Senado, vai estar essa fala dele. E ele realmente, ele se juntou com outros e ele conseguiu fazer. E isso se traduziu em baixa atividade econômica, aumento da taxa de desemprego. E cabe lembrar que, ponto 1, a pandemia não acabou. Nós continuamos tendo problemas com a Covid, e aqui em Dourados eu sei que está um problema sério com dengue. Aliás, no país inteiro, né? São Paulo está com dengue, Rio de Janeiro, e a situação está ficando bem complicada. E a gente não fez confinamento. Então, a economia, aliás, a outra frase que eu ouvi muito, é porque é o seguinte, que a economia não podia parar. Que a economia, aí eu falei assim, sem a economia não tem as pessoas. Eu falei, não, é o contrário. Sem as pessoas, eu não tenho economia, eu não tenho consumo, eu não tenho produção, eu não tenho renda. E assim sucessivamente. A inflação começou a subir. Ela subiu para casa de 10,67 em 2015, ela foi caindo. Ela subiu no último ano de Dilma, 6,41, o pré-golpe, 10,67, aí quando teve o golpe e o Temer empurra todo mundo para o poço de piche, chegou a 3,75 em 2018. Foi essa a inflação que Bolsonaro herdou da ponte para o futuro, que daí ele já começou a desembestar essa taxa de juros. Desculpa, a inflação. Foi para 4,31, 4,52, e aí eu gosto de destacar especialmente esses números que são os mais recentes, de 2021 e 2022. E porque é importante a gente saber desses dois dados desses anos, especialmente porque 2022, a gente estava com pandemia, a gente estava com pandemito, ele usou toda a máquina pública, em termos financeiros, em termos de segurança, tudo que ele podia ter usado da área pública, da estrutura do governo federal, para poder tentar ganhar a eleição, ele tentou e ele não conseguiu. A gente sobreviveu a tudo isso, sobrevivemos ao Paulo Guedes, que pegou uma taxa de câmbio de 3,66, falou que se chegasse a 5, ele podia ser mandado embora, podia ser responsabilizado, e ele entregou uma taxa de 5,17, foi R$ 5,40 e R$ 5,17 em 2022. Aliás, em 2022 é o que eu mais gosto de destacar, porque daí o Bolsonaro tomou uma série de medidas na política econômica, na questão dos preços de combustíveis. Lembra do ICMS? Retirou o ICMS, deu uma boa bagunçada nas contas públicas, e ainda assim, ele conseguiu abaixar artificialmente, minha leitura, para 5,79. Isso, a inflação, no geral. Se a gente pega a inflação dos alimentos, especialmente vocês da categoria bancária, que tem um bom ticket e sabem qual que é a briga todo ano para poder fazer essa negociação. Mas sobrevivemos a tudo isso. Graças a Deus chegamos em 2023 com um novo governo, que eu falei assim, nesse ponto eu tenho que dar parabéns realmente para a equipe publicitária, porque realmente foi uma união para reconstruir esse país. E é um processo. Para destruir é muito mais rápido do que para construir. Nós temos que pensar ainda que a oposição não acabou. A oposição não acabou, pelo contrário, eles estão se articulando quanto antes para as eleições municipais. E daí vocês devem estar pensando, poxa, até a querida Fernanda vai assim, olha, vai falar de parte política, e eu estava lembrando, eu tenho procurado resgatar isso. Não é à toa que se chama economia, como era no começo, o curso de ciências econômicas, era economia política, porque nós temos uma série de ações do âmbito político rebatendo, repercutindo e impactando as finanças públicas.
as finanças públicas e as nossas finanças, no caso, especialmente no caso de vocês, que são dos bancários. Então, eu destaquei justamente no verdinho ali o Brasil. Depois do caos, a partir de 2016, né, especialmente 2017 e 2018, tivemos esses anos obscuros, e daí estamos voltando, então, né, um crescimento de 3,10% do PIB, da produção de riqueza do país. E, na verdade, essa estimativa, ela foi de janeiro, se eu não me engano, de 2024. Mas os números atuais, o FMI já está mudando os números para 2024 e para 2025. Espera só um bocadinho que eu anotei. Se eu não me engano, ele já está colocando para 1,9, para 2,1 2024 e 2,2 2025. Então, eles estão revendo para cima as previsões. E daí o que eu acho interessante é que a gente vê matérias no jornal, eu vi uma do Estadão, se não me engano, ele falando assim, tipo, como se fosse uma coisa ruim ter aumentado os salários, como se fosse uma coisa ruim o PIB está crescendo. Não, não é ruim. Ou melhor, vamos inverter a lógica. Está ruim para quem? Aliás, o FMI, como eu disse, fez essa revisão de previsão, e aí isso foi publicado no relatório dessa semana da FEBRABAN. Então, assim, até a FEBRABAN está reconhecendo o que os jornais estão demorando para reconhecer. Como eu disse, eu vou deixar essa apresentação para vocês depois, e aí vai ter esse dado atualizado. Então, isso aqui conforme a estimativa do Banco Central, que também está em processo de revisão. Infelizmente, eles acabam demorando um pouquinho. Gostei desse quadro pelo seguinte, é de 96 a 2003, e como a gente vê que o PIB está mudando, né, que a capacidade do país oferecer bens e serviços e enriquecer, a capacidade de enriquecimento do Estado e dos governos, enfim, como ela está mudando. Então, lá em 96, 98, até 99, até 2002, teve um crescimento, vocês estão vendo? Mas foi discretinho. Então, a partir de 2003, né, 2002, 2003, o cenário muda. Aí continuamos mudando lindamente até 2009. Saímos de 38 mil de renda per capita. O produto interno bruto per capita é como a gente divide ele por toda a população, né? É igual eu falei assim, eu queria a minha parte dos 40 mil. Não recebi ainda não, mas vamos lá. Estava indo tudo razoavelmente bem até 2014. Aí começou o caos, aí começou a cair. 2014 caiu, 2015, aí só veio descendo na ladeira. Lembra do poço de piche? Aqui, aí eu coloquei até um tracejado interrompido. Quando vocês forem ver no papel ou no computador, eu gosto de coisa colorida. Então, a época do FFHH, Fernando Henrique Cardoso, está um amarelo meio pálido, assim. Mostarda. Não sou muito fã de mostarda. Aí começa a ficar verdinho, porque, né? Dinheiro, as coisas começaram a mudar. Um lindo gramado verde para a gente correr, até sermos interrompidos. Veio caindo 2016, aí 2016 para frente veio caindo com força. Quando termina 2018, o que ele já tinha feito? Ele já tinha mudado estatísticas do mercado de trabalho, já estava apressando o desmonte da Conab. João Grandão, se duvidar, sabe dar aula muito melhor do que eu sobre isso. Os preços vieram, os salários começaram a achatar novamente, porque ele não acabou com a política de valorização do salário mínimo, mas ele também não fez muita coisa para cumprir direitinho, não. Ou criar políticas compensatórias diante do cenário econômico que estava agravado naquele momento. Aí começou o poço de piche. Aí, 2019 a 2022, a gente ficou lutando para sair do poço de piche, que graças a Deus a gente conseguiu. E 2022 para 2023,
olha o crescimento já. Se a gente for ver 2024, ano que vem eu espero estar com vocês novamente para a gente brincar juntos e estudar economia, vai estar provavelmente muito maior, porque a gente teve o retorno da política de salário, a valorização da política de salário mínimo, e uma coisa que eu vou mostrar para vocês depois, que também os salários, no geral da economia, começaram finalmente a melhorar. Então, a gente tem esse cenário, que graças a Deus começou a mudar, mas ainda, nem tudo são flores. Porque, beleza, a gente viu essas mudanças no cenário econômico, e é claro que elas vão repercutir quando a gente se concentra em olhar a conjuntura do sistema financeiro também a partir de 2019. 2019, a gente, tem vários indicadores, e isso a equipe de São Paulo, Cátio Errara, a Vivian, o Gustavo vai poder esmiuçar com vocês no próximo encontro que vocês tiverem, mas eu já adianto que o indicador que eu separei para a gente ver é justamente o de crédito bancário. Então, o crédito bancário desse período, quando a gente vê os saldos de crédito bancário, a gente vê que os recursos livres para a pessoa física, eles foram maiores do que para pessoas jurídicas em 2019. Em 2020, foi maior da pessoa jurídica, especialmente os recursos direcionados. Quando chega 2021, e especialmente 2022, os recursos livres e os recursos direcionados, eles aumentam muito para a pessoa física. E daí eu achei curioso que no ano de 2022, o número, né, quando a gente tem uma tabela que depois os meninos, e eu mostro para vocês depois também, quando se compara o total de volume, né, o total desse volume, desse tipo de crédito, desse crédito bancário, ele mostra o seguinte, que os recursos livres para a pessoa física, o total lá é 13. Achei muito curioso. E o total de pessoa... Aí, no ano de 2021, foi 17 para a pessoa física. Especialmente pessoa física direcionado. Então, uma vez que o governo resolveu direcionar a política, porque o recurso direcionado é por conta o recurso livre, é o banco que vai lá ofertar. Ele vai ofertar para o mercado. O recurso direcionado, e vocês vão saber isso muito melhor do que eu, é quando através de uma política pública, uma ação do governo, um decreto, alguma coisa, algum instrumento jurídico, ou alguma política, ele vai lá e incentiva. Então, como o governo finalmente, entre aspas, naquele momento, embora que com motivos escusos, mas enfim, naquele momento ele resolveu incentivar ou endossar esses auxílios, enfim, essas coisas, tanto que chegou ao absurdo de fazerem empréstimo de consignado, ou mesmo no auxílio emergencial, que era um curto período de tempo, acho que era 3 meses, 6 meses, e eles liberando o crédito consignado. E aí o que aconteceu com esse bando de gente com dinheiro? A taxa de juros estava subindo, não parou de subir, subiu muito com força, especialmente nesse governo. Então, a gente teve a mudança do Banco Central, entrou, e aí, infelizmente não saiu ainda, o Roberto Campos Neto, e as taxas de juros foram subindo, subindo. As taxas de juros interessam para quem investe, mas para quem contrata crédito é péssimo. E o que aconteceu? As pessoas ficaram ainda mais endividadas do que elas já estariam sem o crédito. Um dos tipos de crédito que mais teve expansão nesse período foi justamente cartão de crédito, que é um dos mais caros que tem. Estou dizendo bobagem, minha gente? Muito bem. Então, olha só. Nesse cenário, as famílias se endividaram, especialmente com o rotativo do cartão de crédito. Esse dado de 10,75 é o mais atual. A contragosto da equipe que ainda está no Banco Central, como eu disse,
a gente está conseguindo essas taxas de juros. Estão cedendo, mas o volume de endividamento ainda é alto. Mas aí, o que o governo fez? Lançou o Desenrola para pessoas físicas. Tem o programa também, acho que também desenrola do controle do FIES, não é? Então, desenrola para resolver as coisas do FIES, do financiamento estudantil. Primeiro foi o desenrola para a pessoa física, e essa semana passada no máximo, o acredita para pessoas jurídicas. E a Selic está caindo, as taxas de juros não estão ainda como a gente gostaria, mas está caminhando. Né? Teve até uma questão do uso do cartão de crédito, que foi limitado às taxas de juros anuais. Muito que bem. Está caminhando, está indo tudo lindo, e parece, então, que isso vai ser um bom sinal para a categoria bancária. Porque, olha, está tendo liberação de crédito, está tendo esses programas de renegociação de dívidas. Então, em tese, é uma coisa boa. Deveria ser. Por quê? A gente teve um ambiente de desemprego alto, inflação alta, queda na renda real das famílias, que se endividaram muito. Esses patamares de endividamento começaram a ceder, mas ainda tem muito chão para andar. Se antes a gente já tinha preocupação com o crédito consignado dos idosos que estavam respondendo pelas suas famílias, no período de pandemia e de lá para cá, isso tem piorado consideravelmente. Aqui os saldos de crédito, que foi uma coisa que eu comentei com vocês antes, continuam tendo boas performances, e agora não só para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física. Tanto o saldo de crédito livre quanto direcionado, o de pessoa física é maior, porque a gente também tem que considerar isso. Tanto porque a gente teve mais pessoas, e continua tendo pessoas que ainda estão se deixando seduzir por essa história de empreendedorismo, MEI, eu sou meu patrão, e outras coisas do gênero. E a gente teve um desmonte considerável de pessoas jurídicas. A gente teve Ford saindo do país, Toyota saindo do país, se não me engano, e outras empresas diminuindo a operação. E isso eu estou falando dessas que a gente conhece mais, mas construção civil ficou parado, e tantas outras coisas. E a gente teve algumas indústrias que não fecharam, mas mudaram seu perfil de produção. Então, beleza, a gente conseguiu subir o morro e o fundo do poço de piche, estamos desgrudando. A economia está se recuperando, apesar de toda a torcida contra, especialmente da mídia, né, e do grande empresariado, do grande mercado, e então chegamos nesse cenário. Ótimo. Como é que isso afeta o nosso emprego, e especialmente o nosso emprego no ramo financeiro? Aí vocês devem estar pensando assim, isso é coisa de quem está dando aula, né, palestra, tudo, de usar assim nosso emprego, né? Não, minha gente, é nosso emprego mesmo, é meu emprego também. Porque se o emprego de vocês vai ruim, como aconteceu, tem desfiliação no Diese. Se tem desfiliação no Diese, eu fico sem emprego. Então, é uma coisa que eu gosto da economia. Eu gosto disso. Minha prática profissional é essa. Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Vocês ganham, a gente ganha. Vocês perderam, a gente roeu corda junto. Dói roer corda, mas estamos largando. Vamos para umas coisas mais molinhas. Vamos para um silicone agora, que pelo menos é mais macio. E aí, como é que estamos? Vocês vão ver isso muito melhor ainda. Com o Gustavo, especialmente, eu sei que ele tem trabalhado muito essa questão de tecnologia bancária, ele, a Vivian. E daí, assim, a pandemia, ela mostrou uma coisa que, assim, nós trabalhadores conseguimos desenvolver nosso trabalho, apesar de não estar no local físico de trabalho. Vocês não deixaram de trabalhar na pandemia, deixaram? Deixaram de ter cliente? Ao mesmo tempo que a gente conseguiu se sair bem na pandemia, continuar trabalhando, em alguns casos teve até aumento de produtividade no trabalho remoto, a gente tem esse outro lado ruim. Esse dado que eu separei para vocês é do relatório de uma pesquisa de tecnologia bancária
e ele foi divulgado agora em abril desse ano. E daí ele traz essa informação. 2,98 bilhões deverão ser investidos ao longo desse ano em infraestrutura e soluções tecnológicas que melhorem a experiência de trabalho dos profissionais. Que profissionais, cara pálida? De quem exatamente nós estamos falando? Vocês sentem que vocês tiveram mais qualidade de vida com isso aqui tocando toda hora? Aliás, vocês conseguiram uma cláusula que eu estou levando para outras categorias que eu atendo, que é justamente o direito à desconexão. Teve um crescimento de 82% em relação à edição de 2022-23. Está aumentando. 22% foi o aumento na quantidade de profissionais de TI, tecnologia da informação. Em média, 11% dos profissionais dos bancos são da área de TI. Aí aqui, ó, 39% no desenvolvimento, 16%, vamos gastar o meu inglês, 16% em Analytics and Business Intelligence, 13% em infraestrutura, 11% em experiência do cliente, 8% em inovação e transformação digital, 6% outras áreas. A parte de compliance e segurança são os menores percentuais. A parte de interação dos clientes, para mim, é cada vez mais prejudicada. Tipo assim, se vira com a máquina. E olha que eu não cheguei nem a falar ainda de IA, inteligência artificial. E se era uma coisa que eu tenho estudado, como tem afetado os empregos de outras categorias no serviço público, no serviço privado, isso está andando a passos largos. E os bancos são o melhor exemplo disso, de como eles estão incentivando e estão investindo. Vocês já estão, desde 2012, observando uma mudança na composição do emprego do ramo financeiro. Aí teve agente autônomo, vocês lembram? Vocês vão lembrar melhor, que mudou o nome. É agente autônomo de investimento. Hoje tem outro nome. Depois eu tenho o dado que eu anotei em algum lugar, mas eu passo para vocês. Então, assim, eu já estou vindo com uma mudança que, como o nosso colega aqui bem lembrou, nosso companheiro querido, meu chefinho, vai ficar cada vez mais rápido. Tem processos de aposentadoria que são pré-analisados por IA. Você já tem serviços de IA no banco, alguma análise? Porque, pelo menos nos relatórios da FEBRABAN, eles indicam que há, sim, bancos comerciais se utilizando de sistemas de análise para concessão de análise de crédito, utilizando inteligência artificial. E daí, como é que, então, ficam os empregos? Os bancos estão investindo numa infraestrutura com o objetivo de reduzir custos. E qual é o custo para o banco? Vai aumentar os empregos, pelo menos naquele gráfico que eu mostrei naqueles dados, empregos para o pessoal de TI. Máquina faz greve? Como é que separa uma máquina? Máquina não faz reivindicação de férias, não faz reivindicação de PLR, não faz reivindicação de políticas sociais. As máquinas não se reúnem em sindicato. Nem ficam grávidas. Nada. Sindicato significa a união de trabalhadores. E eu sempre faço questão de reforçar isso. Máquinas não se organizam em sindicato e novos trabalhadores de TI também não. Essa aqui eu gostei e está desse jeitinho com essa fotinha. Está na página 44 desse relatório que está disponível para consulta para todo mundo ver. Que colocou um rapaz, né, um homem ou uma mulher segurando a máquina e eles estão falando aqui, ó, os profissionais da área de TI, aí os profissionais do banco. Para o tema, eles estão fazendo investimento. Vocês já fizeram o treinamento? Levanta as mãos aí para mim. Ninguém fez treinamento ainda?
de nada de TI, tecnologia, usar as ferramentas de conversa virtual. Eu sei que eu tenho uma gerente do Banco do Brasil que sempre me manda oi. Ela está ficando feliz com a minha conta. Está dando certo. Apesar do Guedes, eu consegui poupar dinheiro. E aí ela me manda uns oi, tudo bem? Praticamente um oi sumida, né? Porque quando você está com dinheiro, você é legal. Depois é oi sumida. Profissionais do banco para o tema de tecnologia. Estão investindo agora, e daí eu fico pensando, foram 260 mil profissionais treinados em 2022, 171 mil em 2023. E eles vão continuar aumentando, que vocês viram que a previsão é aumentar lá 82%. Aumentar o investimento em máquina. Uma vez que eu ensinei a máquina, você que trabalha com coisa de TI, querido? Não? Você. Uma vez que você programou a máquina, você fica tendo trabalho com ela de novo? Ela te dá trabalho? Ele falou, olha o termo que ele falou, jamais. E aí é exatamente esse o discurso que tem pego. Eu vou colocar a máquina para trabalhar por mim, porque daí eu vou ter tempo livre. Porque como o salário e carreira não é mais atrativo, segundo o relatório da Febraban, eles estão oferecendo temporadas no exterior para reter os talentos, cursos de línguas estrangeiras e tudo mais. Bom, curso de língua é estrangeira, mas enfim, vocês entenderam. É essa questão. Não, olha, mas a tecnologia vai ser boa, porque daí o ser humano vai ter mais tempo livre. Tempo livre para quê? Porque assim, beleza, a gente conseguiu equilibrar de forma menos, a leitura que eu faço da pandemia, é que a gente conseguiu equilibrar de forma menos drástica essa relação trabalho e família, porque o trabalho foi literalmente para dentro de casa. Então, seus filhos, seu esposo, enfim, companheiro, companheira, passaram a te ver trabalhando, que era uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, de levar as crianças para ver o trabalho. Só que daí, isso adiantou de um lado, beleza. Mas a gente está ficando com tempo livre para realmente aproveitar? Ou a gente está cada vez mais dependente de tecnologia e cada vez trabalhando mais? Embora eu programe uma máquina para eu jamais ficar pensando nela, não é tão assim que funciona. Tem até uma parte do relatório da Febraban que ele trata assim, eu recomendo que se vocês puderem, dê uma olhadinha nesse relatório, eu mando para vocês também a pesquisa, para vocês compartilharem nas redes, nos sites dos sindicatos, tudo, porque ele tem uma parte que ele fala assim, de integração pessoas e máquinas. Aí, claro, né, eu com a minha mente no calor, eu fiquei pensando no ciborgue. Lembram? Ciborgue, sabe? Liga da Justiça, Robocop. Aquelas coisas meio malucas. Foi isso que veio na minha cabeça. Estava calor, eu estava cansada. Mas então, diante disso tudo, como é que a gente fica? A gente fica assim. Esses dois dados que eu vou mostrar para vocês, um é desse boletim de olho nas negociações, que a gente divulga para os sócios. Alguns, às vezes, ficam lá disponíveis no site do DIEESE. Aliás, www.diese.org.br. Então, a gente tem ali, de janeiro de 2023, a gente pegou só 2023 e 2024 aqui, que são os últimos 12 meses, conforme esse dado, tá? A gente tem até mais um bocadinho, porque começou em janeiro de 2023, e a gente terminou essa série, que foi publicada no dia 9 desse mês de abril, no dia... a gente tem os dados de março. Então, assim, aqui no mesmo ano, a gente teve isso, a gente começou a ter um aumento. Lá no comecinho, tá vendo? No comecinho, janeiro, fevereiro e março, a gente tinha um percentual ainda de negociações iguais ao INPC e abaixo do INPC, consideráveis. A gente só conseguiu o INPC porque o INPC estava vindo carregado no acumulado dos 12 meses. Finalmente, o INPC começou
a ceder. Então, à medida que a inflação cai, que é um indicador, né, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, tanto o INPC que a gente usa, quanto o IPCA, à medida que esse índice foi caindo, o número de negociações que conseguiram ganhos reais, né, então elas foram para cima do INPC, elas também aumentam. Então, em março, ó, nesse ano, foram todas na casa, para cima de 85%. Estão vendo? 86,2%, 85,9%, 85,7%. Então, é um bom sinal. Até porque a gente tem agora, a possibilidade de, finalmente, ter negociação. Um outro relatório que nós publicamos é o balanço das greves. Não aconteceram tantas greves no setor privado no período do PIX, porque todo mundo estava preocupado em manter o seu emprego. A preocupação era manter uma fonte de renda. Porque a gente sabia que se ficasse desempregado, o desalento, o desemprego e a falta de oportunidades te deixavam muito tempo fora do mercado de trabalho. A partir do momento que a gente tem uma mudança nisso, então agora, não está tão confortável ainda, mas a gente consegue ter um horizonte e respirar um pouco melhor e partir então para as reivindicações. Mas agora que a água realmente está para peixe, né? Estamos cuidando de volta, tem uma ministra sensacional do meio ambiente. E o ambiente das negociações, que é um outro documento que a gente também publica, a gente tem o balanço das negociações e tem o caderno das negociações. Porque aqui, enquanto lá a gente vê, por setor se é serviços, indústria, comércio, quais os percentuais de se está tendo ganho real ou não, nos estados e no país inteiro, esse caderno, ele trata especialmente, que foi essa parte que eu recortei para vocês, e esse dado é do último boletim, que foi divulgado, acho que semana passada, esses dados são do começo do mês de abril, ele mostra como é que estão as negociações nas categorias, que era o tema com o qual eu espero terminar essa prosa, agradecida pela paciência de vocês de me escutarem arduamente, porque eu sei que não é fácil ficar escutando coisa de economia sábado cedo, mas a gente tem, então, esse panorama de negociações. Sei que eu não trouxe notícias muito boas, mas quando é que foram fáceis? Agora que a gente sabe como é o tamanho do bicho que a gente vai enfrentar, a expectativa, então, é que a gente consiga enfrentá-lo melhor. Então, aqui, ó, até os trabalhadores rurais, alimentação, comerciários ainda é um complicador. Acho que é o que está com o menor percentual aí nessa tabelinha das negociações dos comerciários. E porque depende também de qual segmento do comércio. Varejistas, supermercadistas, os que comercializam carros. Então, quando a gente vai esmiuçando, algumas categorias, de repente, conseguem um bocadinho melhor. Mas o grosso do comércio, se a gente centralizar todo mundo, não chega a 60% das negociações acima do INPC da database. Construção imobiliária, 93%. Processamento de dados, que eu estou até investigando se está aí a negociação desse sindicato que eu falei para vocês, acho que é SINDPD, esse sindicato de processamento de dados, que liberou, ele é de São Paulo, que ele liberou a negociação, uma mesa de negociação do Vale Alimentação sendo negociado. Então, processamento de dados, 75%. Aí, ó, educação privada, transporte. Então, a gente tem sim, e cabe lembrar, nós estamos, para efeitos de cálculo, só nos 4 primeiros meses do ano. Então, tem muita água para rolar ainda. Tem muito o que se conquistar. E, mais uma vez, eu agradeço a paciência, agradeço o convite sempre do Sindicato dos Bancários aqui de Dourados e dos demais parceiros, Sindicato de Campo Grande, Sindicato de Ponta Porã, seja bem-vindo. Contem com o meu trabalho, está aí meu telefone e meu e-mail. Eu já adianto que eu, sim, demoro para responder ligação, mas eu retorno para todo mundo, pode ficar tranquilo. Estou à disposição e muito obrigada.